O drama da Bretanha, capítulo 5, o aleijado. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nós devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. O Livro dos Espíritos, item 964, Allan Kardec. E Andréia? Após o desastre, tal como os demais membros da família, Andréia descera em correrias desesperadas as escadarias que levavam ao parque, até o local onde, semi-morto, o jovem caíra. Impressionável e nervosa, a noiva de Alex desmaiara ao ver o estado do primo tão querido, caindo inanimado entre as folhagens de um canteiro. Aflitas e no afã de socorrerem o acidentado, a quem julgavam ver morrer a cada instante, as pessoas presentes não prestaram atenção na enfermiça menina e nem mesmo perceberam o que lhe acontecera. Mas, quando já todos se haviam retirado para o interior do palácio e se movimentavam na ação de socorro a Arthur, um homem aproximou-se dela, ajoelhou-se sobre a terra, tomou-lhe da mão, que sentiu gelada, e retirando do bolso um lenço alvo, enxugou-lhe o rosto, pois começava a chover e a jovem tinha o rosto molhado pela chuva. Depois, levou a destra sobre o coração da mesma, auscultando-o. Vendo que a menina de Guzmán respirava, embora fracamente, sua fisionomia desnuviou-se. Ele levantou-a então nos braços como se fora uma pluma. Comprimiu-a docemente de encontro ao coração, fitando-lhe o rosto pálido e abatido com dolorosa ternura. Seus olhos, à luz indecisa do crepúsculo, se umedeceram de uma emoção profunda. Em seguida, dilatando o coração num suspiro longo, entrefechou as pálpebras e, comprimindo mais ainda o corpo de Andréia contra o coração, depôs em sua boca gelada um beijo quente e apaixonado. Esse homem era um jovem de 20 anos e chamava-se Jacques Blondet. Exercia as modestas funções de guarda das matas e parques de propriedade dos condes de Guzmán d'Albert. Era valente, sincero e honrado, mas sombrio e retraído, e certamente triste, inconformado com sua modesta posição social. Jacques Blondet levou aquele corpo amado até os aposentos competentes, nos quais pudesse penetrar, e entregou-o à criada de quarto da jovem Matilde. Mas levara-o com o cuidado e a devoção com que levaria um ídolo para depositá-lo no relicário. Jacques amava Andréia, sabia que seu amor era ignorado e impossível, e sofria por isso. Frequentemente, ele a seguia durante os passeios noturnos que a menina fazia pela solidão do parque, e não raro também, por ela, velava quando a via adormecer sobre um banco ou estender-se na relva de algum canteiro, durante suas noites de excitação obsessiva, que a arrastava a tais excessos. E muitas vezes, Jacques pensava, confabulando consigo próprio, enquanto vigiava seus passos pelo parque, temeroso de que algo de anormal lhe sucedesse. Por que a amo, meu Deus, se meu amor somente angústias e decepções promete? Que culpa tenho eu de tê-la amado desde o primeiro dia em que a vi sozinha e infeliz, vagando por este parque imenso? Sei que jamais serei amado, que ela nem mesmo ainda reparou em mim. Que será de mim? Como fazer para esquecê-la? Entretanto, Arthur continuava desacordado. E apesar da solicitude da família e dos cuidados dos médicos, que tão rapidamente quanto possível haviam atendido o chamamento de Victor, não recuperava os sentidos. Durante 8 dias, assim permanecera, inanimado, sem contudo expirar.
Os médicos haviam confirmado o diagnóstico de Victor, isto é, Arthur fraturara a coluna vertebral e, caso resistisse aos sofrimentos, não mais poderia caminhar. Ao expirar dos 8 dias, porém, o jovem começou a apresentar os primeiros sintomas de ressurgimento para a vida. Balbuciou algumas palavras, chamou pelos pais falecidos desde muito, pediu-lhes que o beijassem e que orassem a Deus com ele, agradecendo não ter sucumbido àquela queda desastrosa. Aceitou alimentos e ingeriu drogas medicamentosas prescritas pelos médicos. Queixou-se de dores atrozes nas regiões lombares, no peito, nos quadris, e declarou que sua visão se tornara deficiente. E chorava copiosamente, enquanto Victor orava fervorosamente à beira do seu leito, com as mãos estendidas para ele, e a família reunida chorava e orava com o doente. A convalescença foi longa e penosa. No entanto, com surpresa, toda a família e ainda Alexis perceberam que grande transformação se operara no coração do pobre moço durante aqueles angustiosos dias em que permanecera semi-morto. Em vez de desespero, viam nele chocante passividade ao destino. Em vez de blasfêmias, resignação singular, mesmo incompatível com o caráter que conheciam. Declarara aos seus que sabia que se inutilizara para sempre, que jamais voltaria a caminhar, que seus sonhos de glórias militares se haviam desfeito, e seu desejo agora seria instruir-se com o tal como seu primo Vítor de Guzmán da Alberti, e voltar-se para o amor de Deus e do próximo. Tais confissões, porém, mais enterneciam a família, a qual se reconhecia inconsolável com os acontecimentos. Seu irmão, Alex, sua prima, Andréia, seus tios e demais parentes que o acorreram para junto dele, e até a criadagem do palácio, rodearam-no de ternura e o não deixavam jamais a sós. E Andréia dizia-lhe a cada instante: consagrarei minha vida a ti, meu caro Arthur. Serei a tua enfermeira, a tua segunda mãe, que velará até pelos sorrisos dos teus lábios. Nós não te abandonaremos jamais neste palácio imenso. Seguirás comigo e Alex para onde formos. E beijava alternamente, esquecida de que era a prometida do irmão. Desse a quem assim tratava, beijava-o até que o visse sorrir consolado e feliz. Finalmente Arthur restabeleceu-se e pôde deixar o leito para dar seu primeiro passeio depois do acidente. Fê-lo, porém, em uma cadeira de rodas, tocada por Victor e seu irmão Alex, ao passo que Andréia caminhava ao lado, a mão presa à sua mão. Um dia, vendo-o refeito também psicologicamente, Victor, que até ali se contivera em nada indagara das impressões do infeliz primo, não pôde mais conter-se e resolveu manter conversação confidencial com o mesmo. Para isso, convidou a um passeio solitário pelo parque, desacompanhado de quem quer que fosse, e a certa altura da conversação exclamou: narra-me, caro Arthur, o que te sucedeu durante o desmaio. Sei que fatos insólitos se passaram contigo durante aqueles dias. Conta-mos, pois não ignoro o fenômeno ocorrido contigo. Dize ainda a tua impressão no instante da queda. Arthur sorriu tristemente e falou: sim, meu caro Victor, sei que fatos importantes se sucederam durante o meu desmaio. E apesar de me encontrar desmaiado, guardo lembrança de grande parte do que me foi sucedido, ao passo que nada posso me lembrar do ao redor de mim se passou em nossa casa. Durante esse estranho período em que tive uma vida extraterrena, minha alma renovou-se e posso até dizer que me sinto como que em outra personalidade. Nasci novamente, sinto-me diversamente do que era. No entanto,
não é com exatidão que posso recordar do que se passou, pois a sombra de um véu enigmático parece toldar parte das minhas lembranças, quando mais me esforço por tudo esclarecer a mim próprio. Arthur fez uma pausa e continuou comovidamente, enquanto o primo aguardou sem nada dizer. Quando naquela noite dispus-me a galgar o parapeito do balcão, que é largo e muito cômodo, para salvar o nosso gato de estimação, eu me sentia perfeitamente bem. Ao estender o braço, porém, a fim de segurar o galho do carvalheiro e firmá-lo para reaver o bichano, tive a infelicidade de olhar para baixo. Então vacilei como sempre. Senti, dessa vez, uma faixa negra tenebrosa envolver minha visão e tomar-me todo o ser. Como por encanto, surgiram no meu pensamento todos os fatos de minha vida, de diante para trás, isto é, do presente em direção ao passado. Perdi depois a noção de mim mesmo. Victor, para em seguida sentir dentro de mim outra personalidade, a qual, sendo eu mesmo, não era, no entanto, Arthur de Guzmán de Vreuges. Mas tudo foi tão rápido, tão fugaz e ao mesmo tempo tão real e circunstanciado, como se eu vivesse tais momentos durante séculos. Vi-me singularmente trajado com vestes do campo e senti-me no alto de uma montanha abrupta, onde pedras se sobrepunham, como se tratasse antes de uma pedreira. Eu me precipitei por essa montanha abaixo, atirando-me no vácuo, procurando a morte. Sentia-me rolar sob pedras indefinidamente, enquanto pensamentos e recordações angustiosos me torturavam o coração. Dores lacinantes me acometeram o corpo. Sentia que minhas carnes se rasgavam, que meus ossos se quebravam, que minha vida se aniquilava. Andréia dominava meus pensamentos, e um desespero indescritível enlouquecia-me, pois eu sentia que ela era minha, que a amava loucamente, mas que fora repudiado por ela e a perdera para sempre. Até que, em dado momento, reconheci-me no fundo de um vale pedregoso, irremediavelmente ferido, as vestes despedaçadas, as carnes rasgadas, coberto de sangue, irreconhecível, ao passo que pessoas me rodeavam, banhadas em pranto, inconsoláveis por minha morte. Tudo isso, porém, na rápida queda que me atirou sobre o banco de pedra do jardim. Não sei quanto tempo me abati em completa inconsciência. Sei apenas que, como em pesadelo, ouvi gargalhadas e vozerios a zombarem de mim, insultando-me por entre 1000 ofensas graves e a dizerem: esqueceste, porventura, da matança de São Bartolomeu, na qual tomaste parte? Ainda ressoam aos meus ouvidos a grita infernal daqueles mártires que tu e teus sequazes trucidaram, miserável. Ainda despedaça os nossos corações o choro de nossas crianças, sacrificadas por algozes que não respeitaram nelas nem a inocência, nem a angelitude. Sabe que pelos crimes que então praticaste, bem pouco é o que hoje sofre sob nossa vingança. E aqueles anciãos respeitáveis assassinados pela tua sanha religiosa, sem uma única reação de defesa? Por que te angustias e choras agora? Que mais poderias esperar do destino senão dores e lutas se ultrajaste o Evangelho com o teu ódio religioso? Não sei, Victor, quanto tempo assim permaneci padecendo este martirizante e aniquilador pesadelo. Eu estava tolhido, sem poder falar, sem me poder defender, sem poder reagir. Mas de um momento para outro, a cena ou as minhas impressões se modificaram. Vi-me deitado em leito alvo, lucilante, em local que não pude precisar. Rodeavam-me vultos amigos, nos quais eu reconhecia pais, irmãos queridos, que me consolavam e diziam:
Será para o teu próprio benefício, alma querida. Não se trata de um castigo que te é imposto, mas de um fato irremediável, consequente do teu pesadelo espiritual e do teu rebelde ato de suicídio. O suicídio é um crime, Arthur, que persegue aquele que o pratica, às vezes durante séculos. Levaste, portanto, de retorno à vida carnal os choques vibratórios criados pela violência do teu gesto. Desempenhando-te da montanha para a morte num chocante desrespeito a Deus. Esses choques te perseguirão com a própria sombra do teu erro. E agora, ao despertar, estarás inválido para sempre em tua presente existência planetária. Mas não te desesperes. Esse é o resultado da tua própria ação de suicida. Agradece antes a Deus os sobreviveres ao desastre. Tua vida agora há de modificar-se para o teu próprio bem. Precisas reeducar-te moralmente, e nada como a dor para renovar o caráter do indivíduo e reconciliá-lo com Deus e com a própria consciência. É preciso, meu filho, que te voltes para Deus, a quem ainda desconheces. É preciso que ames ao próximo, o qual sempre te foi desconhecido. E tudo isso será o preparo da tua futura redenção, mas não um castigo. Tem, pois, paciência contigo mesmo. Nada adiantará te revoltares, senão para fazer-te sofrer ainda mais. Serás, no entanto, amparado pelos que do céu te amam, e recompensas futuras consolarão a tua alma. Volta-te, pois, para Deus. Persevera por viveres ainda a vida do espírito devotado ao bem, porque a presente existência tua será apenas de dores e expiações, e necessita de todo o seu valor a fim de suportares as vicissitudes que o destino ainda te apresentar. Arthur estava banhado em lágrimas e silenciou por alguns instantes, depois do que rematou. Foi precisamente nesse momento, Victor, que tornei a me sentir Arthur de Guzmán de Freux e comecei a readquirir a consciência de mim mesmo, pois até então, desde o momento da queda, eu fui uma outra personalidade. Agora estou sereno e resignado, e bastante forte para enfrentar o futuro nesta cadeira de rodas. Sei agora que existe um Deus, que temos vivido várias vidas neste mundo, conforme tens afirmado, e que se tudo isso me aconteceu, é que em mim se processa uma justiça superior que me engrandecerá. E conto contigo para me orientar no caminho certo, pois pressinto que minha existência será bem diferente daquela que meus sonhos delinearam para mim. Victor ouviu o primo atentamente. Chorou com ele, confortou-o com a força da sua confiança nos poderes divinos e rematou. Sim, não podemos duvidar de que viveste em épocas passadas, em que erraste contra a lei de Deus, fazendo jus ao amargor do presente. Mas não te deixes desolar. A lei que permitiu o teu desastre, sem criá-lo, saberá também remediar a tua situação. O acidente que te deixa incapaz para a vida social, que sonhaste, não aniquilará a possibilidade de exerceres uma vida real, toda consagrada a Deus e ao bem. Mesmo nesta cadeira de rodas, poderá engrandecer-te e engrandecer o seu próximo, enquanto seguires o Cristo. Bastará que pratiques o bem, que puderes e procures ter paciência e fé nos desígnios do Criador. Auxiliar-te-ei quanto puder e te encaminharei nas sendas da vida superior, ou seja, na vida orientada pelo conhecimento das coisas de Deus. Nessa mesma noite, Victor, que já realizara serões em seu lar com a família e a criadagem, instruindo-os no Evangelho do Cristo de Deus, iniciou também o estudo da doutrina secreta que aprendera de mestres orientais, procurando preparar Arthur
para o domínio das mesmas, que lhe abririam horizontes novos para o espírito. E passou a versá-lo, a par disso, no conhecimento de línguas estrangeiras. Arthur tudo aprendia e aceitava docemente.